meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Átila e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem a Moana em EVA 2D, tá? Esse é o vídeo número 1 e nós vamos estar aprendendo o corpinho da Moana. Mas antes de iniciarmos, eu já peço para estarem deixando a curtidinha no vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Vamos ao passo a passo. Então, vamos lá iniciar, meus amores. Eu já recortei a parte do corpinho, tá? Do molde. Passei cola nas duas partes, tá? Nas duas partes do molde. Essa cola que eu utilizo é a cola de contato. Você tem que passar ela dos dois lados, porque pra ela colar, ela tem que entrar em contato com ela mesmo, tá? Então, você passa aí dos dois lados, espera um tempo de secagem, que é uns 5 minutinhos, e já pode colar. Para colar é super simples, é só você ir apertando, tá? Como já tem cola aí nas duas partes, ela cola super fácil. Eu começo a colar ali pelo meio da perninha e depois a gente vai colar ali nas laterais, tá? E vamos fazer isso em todo o corpinho. Com o auxílio de um pincel, você vai passando ali o cabo que ele vai te ajudando na colagem, tá? Só ir passando o cabinho do pincel, que aí ele já cola bem certinho. Peguei um pedacinho de palito de churrasco e vou colar ali, tá vendo? Na parte de dentro, somente em uma das partes do molde. Depois que colar, é só você encher aí com enchimento acrílico, tá? Vai encher o corpinho tanto na parte de cima como pela parte de baixo, você vai colocando enchimento até ele ficar bem firminho. Terminei de encher o corpinho, tá? E colei um pedacinho de EVA ali na perninha para na hora de colocar o pezinho não atrapalhar, tá? O enchimento. Vou utilizar uma retífica para estar agora fazendo os acabamentos, tá? Lixando ali toda a nossa peça para ficar bem lisinho e ficar bem bonitinho o acabamento. É só você ir lixando aí nas emendas, tá? Vai passando a retífica aí por toda a emenda onde você fez a colagem, que já vai ficando bem certinho. Depois que você lixar toda a peça, você bate um ar quente, tá? Com um secador ou soprador térmico e passa a mão para tirar os pelinhos que levanta quando você lixa. E vai fazer isso por toda a peça. Vou fazer o mesmo processo com os bracinhos, tá? Já passei cola nos dois lados e vou começar ali a colar pelos dedinhos. É só ir apertando, tá? Coloca dedinho com dedinho para ficar bem certinho. Vai passando o cabo aí do lápis ou de um pincel para ajudar a colar, tá? E vai apertando. Vai apertando bem no meio dos dedinhos para ficar bem coladinho. E vamos fazer assim por todo o bracinho, tá? Igual a gente fez no corpinho. Vamos deixar um espacinho em cima aberto para a gente encher, tá? Com enchimento acrílico. Então, você vai fechando, deixa um espacinho e aí é só ir colocando o enchimento, tá? Vai com auxílio aí de um pincel, vai empurrando o enchimento, tá? Não precisa colocar nos dedinhos, só na mãozinha, tá? E no bracinho. Os dedinhos você não precisa encher com enchimento. Então, é só ir colocando o enchimento e ajeitando aí com o cabo de um pincel. Depois de tudo cheio, é só ir apertando aí para ir fechando, tá? Aí já vai fechar todo o bracinho. Passa o cabo do pincel para ficar bem fechadinho. E aí nós vamos também lixar, tá? Toda essa parte. Para lixar os dedinhos, quando você compra a retífica, vem com essas lixas bem fininhas, tá? Eu utilizei essa bem fininha aí para estar lixando o dedinho. É bem mais fácil, tá? Então, é só você encaixar ela na retífica e fazer da mesma forma. Vai passando aí nos dedinhos, tá? Por volta de todos eles.
e ir lixando. Depois disso, é só bater o ar quente igual a gente fez no corpinho, passar a mão para que tire todas as imperfeições aí da lixagem. E nós vamos fazer esse processo, tá? Com o outro bracinho também. Vamos agora pro pezinho. Eu colei um pedaço de papelão ali na sola do pezinho, tá? Um pedaço de papelão um pouco menor do que o molde da sola do pezinho. E agora nós vamos passar a cola de contato ali na solinha e também na outra parte do molde, da parte de cima do pezinho, tá? Então, vamos passando a cola de contato em volta de todo ele. Depois de esperar o tempo de secagem, que é mais ou menos uns 5 minutinhos, é só unir, tá? Unir ali a parte de trás. E aí, você vai colar também, primeiro pelos dedinhos, tá? Encaixa os dedinhos ali um no outro e vai apertando do mesmo jeito que a gente fez com os bracinhos e com o corpinho, tá? Super simples, é só ir encostando uma parte na outra que já cola e é só você dar uma apertadinha. Passa o cabo do pincel para ficar bem coladinho, tá? Passa ali entre os dedinhos também. E aí é só lixar. Você vai lixar ali em volta de todo o pezinho e também nessa parte onde vai encaixar a perninha, tá? Para ficar o acabamento bem perfeito. Depois que você lixar todo aí o pezinho, é só bater o ar quente. E está colocando o enchimento, tá? Vamos colocar enchimento somente na parte da frente ali do pezinho, para ele ficar bem cheinho, bem gordinho, tá? Vai colocando o enchimento e aí é só encaixar aí o pezinho na perninha da bonequinha, tá? Encaixa, olha certinho a posição que você quer, tá? E aí depois é só você estar aí utilizando da cola instantânea para colar. Eu utilizei um pedacinho de EVA aí, vou colocar a cola instantânea nesse pedacinho de EVA e com um palito, tá? Um palito de churrasco, a gente vai colando em volta de todo o pezinho. Então, você vai apertando, vai passando cola e vai colando, tá? Pra ficar a colagem bem bonitinha, não, a cola não esburrar, então é por isso que eu faço desse jeito. E nós vamos ir colando assim em volta dos dois pezinhos, tá? Vai passando cola para ficar bem coladinho. Vou agora cortar o molde da calcinha dela. Nas laterais, a gente corta com a tesoura um pouquinho deitada, tá? Que é o corte chanfrado. E nas outras partes, a gente corta com a tesoura normal. Somente nessas 4 pontas vai ser com o corte chanfrado, tá? Pra gente encaixar bem certinho nela. Vou encaixar a calcinha na bonequinha, tá? No corpinho. Já passei cola de contato nas 4 pontas, tá? Já esperei o tempo de secagem. E aí é só encaixar uma parte na outra, ó. Que já cola bem certinho. Vai, encaixa uma parte na outra, só encostar, tá? Que já cola. Vou pegar a cola agora instantânea e nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez no pezinho. Vamos passando cola em volta de toda a cinturinha dela ali na calcinha e vamos colando a calcinha no corpinho, tá? Agora com a bolinha de isopor no tamanho de 50 milímetros, eu vou cortar, separar ela ao meio, tá? Na bolinha mesmo já tem uma marcação, é só você cortar em cima dessa marcação que vai ficar o tamanho certinho. Pra gente estar fazendo os seios da bonequinha, tá? Depois de recortado, a gente vai utilizar aí um pedacinho de lixa, essa lixa é aquela lixa de parede 180, tá? Vamos estar dando acabamento nessa bolinha, vamos lixando aí em volta dela pra ficar bem certinho, tá? Lixa o fundinho dela ali, onde você cortou pra ficar bem retinho. E aí vai lixando e tirando todas as imperfeições. Depois que você lixou, nós vamos lixar uma parte ali um pouquinho mais pra encaixar uma na outra, tá? Pra deixar um pouquinho retinho, tá vendo? Que aí vai encaixar uma na outra, é só você ir lixando até que você ver que uma encaixou na outra, desse jeito. Não precisa lixar muito, tá? Gente, eu não mostrei aí colando os seios dela, mas é só colar com a cola quente, tá? Tem que ser cola quente, porque senão derrete o isopor.
É só colar as duas bolinhas ali no corpinho com a cola quente. Eu esquentei um pedaço de EVA na cor laranja para fazer a blusinha dela, tá? Eu esquentei no ferro de passar e fui ali modelando no corpinho, tá? Modelando ali nos seios, é só ir passando a mão. E se não ficar totalmente modelado, igual o meu ali não ficou, eu peguei o secador, tá? E fui batendo o ar quente e fui modelando do jeito que eu necessitava que a blusinha ficasse, tá? Vai batendo ar quente aí com o secador, soprador térmico e vai esticando o EVA até ele ficar do jeitinho que vocês querem, tá bom? Até ele ficar bem modeladinho no corpinho. Para recortar essa faixa de EVA aí, é só vocês medirem no corpinho, tá? Para ficar aí do tamanho que vocês vão querer. Ela deixa um pouquinho da barriguinha de fora, né? Então, eu recortei um tamanho que vai ficar um pouquinho da barriguinha dela aparecendo, né? Então, é só vocês medirem aí no corpinho e estar recortando. Depois aí de tudo modeladinho, eu vou modelar, vou riscar com palito, tá? Aí, um pouquinho cavando a blusinha dela, para depois a gente encaixar os bracinhos, tá? É só riscar para saber aonde que a gente vai precisar cortar. Depois de riscado, eu vou ir recortar aí a blusinha dela, tá? Só para depois, na hora que encaixar o bracinho, ficar mais bonitinho. Então, vocês vão recortando bem certinho, tá? Vocês vão encaixando aí o molde aí da blusinha no corpinho, tá? Para ver se tá certinho, se tá do jeito que vocês querem, se precisa recortar mais, tá? Aí é só vocês ir olhando e recortando, tá bom? Para dar os detalhes aí do jeito que vocês querem. Na parte de baixo, nós vamos fazer uns triângulozinhos, tá? Vocês podem marcar com palito ou cortar à mão mesmo, tá? É só ir recortando, fazendo tipo umas pontinhas, uns triângulozinhos mesmo. Vocês vão recortando, tá? E depois de tudo cortadinho, vai ficar desse jeito a blusinha dela, tá vendo? Passei cola ali de contato nas pontas, tá? Já deixei o tempo de secagem, que é os 5 minutinhos. Vou encaixar ali no corpinho e a gente vai colar ali na parte de trás, tá? Agora, depois de coladinho ali, tá? Nós vamos pegar cola instantânea para estar colando essa blusinha no corpinho. Vou colocar de novo num pedacinho de EVA, cola instantânea, e nós vamos colar ali com o auxílio de um palito, tá? Do mesmo jeito. Só ir passando a cola ali na parte de cima da blusinha e colando no corpinho, tá? Vai levantando, vai passando cola e vai colando ali em volta de todo o corpinho, na parte de cima e também na parte de baixo, tá? Vocês vão colar ali para a blusinha ficar bem firme, tá? Vai passando cola, vai apertando que já vai colando. Vamos agora fazer o sombreamento na sainha dela. Essa saia, o molde dela está disponível para vocês, tá? Estou utilizando o giz pastel oleoso marrom e um pincel para a gente fazer esse sombreamento. Só ir passando o pincel no giz, tá? E vai passando ali naquela parte ali onde a gente cortou os triângulozinhos, tá? Vamos sombrear por toda a volta. Depois de você ter sombreado ali onde foi os cortadinhos, nós vamos passar agora por cima, tá? Vamos passar ali o sombreado em cima de todos eles, para ficar bem bonitinha essa saia. E vamos também deixar ali uma distância de mais ou menos um dedinho na parte de baixo ali e vamos fazer uma linha de sombreamento ali também, tá? Agora, com a tinta PVA na cor marrom, nós vamos fazer ali todos os detalhes que tem nessa sainha, tá? Vamos utilizar um pincel bem fininho e vamos ali desenhando, tá? Os detalhes que tem nela. É tipo se fossem uns triângulozinhos também. É só ir fazendo ali, tá? Por toda a sainha. Vai puxando os triângulozinhos, tá? E vai fazendo aí em volta de toda a sainha. Não precisa ficar um igualzinho o outro, tá? E aí a gente vai fazer uma segunda camadinha também. Faz uma mais em cima, uma mais embaixo ali onde a gente fez o sombreamento. Eu vou utilizar uma carretilha para fazer ali uns detalhes tipo se fosse uma costura, tá? Na sainha. Se você não tiver essa carretilha, você pode fazer no furinho também com uma agulha que dá certo, tá? Mas essa carretilha é bem baratinha, tá? Ela custa uns R$3.
Aí seria interessante que você tivesse, que aí é bem mais fácil para você fazer o detalhe, tá bom? Aí eu faço 2 carreirinhas ali com a carretilha na parte de baixo e também 2 carreirinhas na parte de cima. Vamos voltar com a tinta PVA e vamos agora fazer os outros desenhos que tem na sainha, tá? Ela tem umas flores ali nessa sainha, então a gente vai desenhar essas flores. Eu faço tudo à mão, tá? Essa florzinha da sainha dela é bem simples, tá? Eu desenhei ali um cabinho, que é tipo um cabinho que tem na florzinha, e aí é só ir puxando as pétalazinhas. Vai desenhando aí pétala por pétala, tá? Até a florzinha ficar toda pronta. A florzinha da saia dela tem 5 pétalas. Se não ficar bem certinho, não tem problema, tá? Não precisa uma ficar igual a outra, porque é um trabalho à mão. Então, não vai sair realmente uma igualzinha a outra, né? Como se tivesse um molde. É um trabalho à mão, então vai ficar uma diferentinha da outra mesmo. E nós vamos fazer assim por toda a sainha, tá? Fiz aí as florzinhas em volta de toda a sainha dela. Fiz agora o sombreamento na parte de cima da saia dela, né? E do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo, tá? E agora nós vamos fazer os detalhes que tem nessa parte de cima da sainha dela. Também eu tô utilizando a tinta PVA marrom, tá? E eles têm um triângulo em toda a volta da sainha, um triângulo de cabeça para baixo, né? Depois que eu fiz todos esses triângulozinhos aí em volta de toda a sainha, passei também a carretilha na parte de cima e na parte de baixo, tá? Da mesma forma que a gente fez na outra sainha. E ficou assim a sainha. Para fazer a parte de baixo da saia dela, como se fosse as palhas, eu utilizei um cordão de juta. Eu medi no corpinho, tá um pouco maior, porque depois a gente vai recortar. E fui ali fazendo várias voltas e depois colei numa fita crepe, tá? Recortei e colei numa fita crepe para ficar mais fácil ali pra gente colar em volta do corpinho dela, tá? Depois aí que você fez toda a volta, é só estar colando com a cola instantânea ali em volta do corpinho dela. Vai passando cola ali em toda a volta do corpinho, por cima da calcinha, tá? E vai aí colando essa parte da sainha. Só ir passando a cola e segurando, tá? Que vai colando. Pra esses fiozinhos ficarem todos coladinhos aí em volta do corpinho dela. Depois de tudo colado, nós vamos colar agora a sainha maior, tá? Essa sainha, ela vai ficar com uma abertura. Então, você vai medir aí para essa abertura ficar bem certinho na frente, tá? Desse jeito, ó. Aí você vai consertar aí as palhazinhas, tá? As linhas de baixo. Posicionou certinho, é só vir com a cola instantânea e colar ali a primeira parte, ó. Cola a primeira parte, tá? Vai consertando aí para ficar bem certinho essas partes de baixo. Depois que você colou aí a primeira partezinha, você vai dar uma puxadinha no EVA, não puxa muito, tá? Pra ele não repuxar, é só pra acertar mesmo. Vai colocar ali por cima, posicionar no lugar que você quer, passar a cola e colar, tá? Ele vai ficar abertinho mesmo na parte de baixo, desse jeito. Agora, a gente vai colar aí as partes da cintura, tá? Vou colocar aí a cola num pedacinho aí de EVA, com a ajuda de um palito, vou passando cola em volta de toda a cinturinha dela. Não tem problema ficar um pouquinho dobradinho, tá? Vai ter a parte de cima da sainha. E aí é só você ir colando, passando cola e colando aí em volta de toda a cinturinha. Vamos agora colar a segunda parte da sainha, a parte de cima. E nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vamos colar ali a primeira parte, ó. Do mesmo jeito, posiciona primeiro, tá? Pra ficar bem certinho. Aí é só colar aí a primeira parte e a segunda parte por cima, do mesmo jeito, deixando as aberturas uma na sequência da outra, tá? Pra ficar bem certinho, não ficar torto. E depois é só colar em volta da cinturinha, do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo, tá? Vamos agora fazer a faixa que ela tem em volta da cintura. Eu recortei um pedaço de EVA de 2 centímetros de largura, tá?
e o tamanho que dê para dar a volta na cinturinha dela. Nós vamos bater ar quente nessa faixa de EVA, tá? Vamos esquentar ela pra gente modelar. Eu vou ali modelando, ó, vou apertando, que ela já vai ficando no lugar depois que esfria, tá? Só ir apertando, aí você coloca ali na cinturinha dela. E aí você vai batendo ar quente e vai fazendo ali os detalhes, tá? Do jeito que você achar que fica melhor, tá? Isso aí não tem uma regra, tá? É só você ir batendo ar quente e vai fazendo os detalhes ali, ó. Vai amassando, tá? Que vai ficando bem certinho, vai dando movimento a essa faixa. Depois aí de todo, né, de a gente ter feito aí todo o movimento da faixa com ar quente, nós vamos colar. Passei cola instantânea ali na pontinha e nós vamos começar a colar ali pela abertura da sainha, na parte da frente. E aí você vai passando cola e vai colando, tá? Aí agora você vai dando movimento nessa faixa, tá? Onde você esquentou e apertou para dar movimento nela, você vai colando desse jeito, tá? Se necessário, bate mais ar quente e vai fazendo aí todo o movimento na sainha. E aí eu colei em volta de todo o corpinho. Peguei um pedacinho de EVA, tá? O que sobrou ali, e vou fazer um nozinho. Aí é só você dar um nozinho, vai puxando, vai ajeitando para ele ficar bem certinho, tá? Vai ajeitando bem para fazer o nozinho ali do nosso cinto, né? Do cinto que ela tem em volta da cinturinha dela. Depois que você fez esse nozinho, que você ajeitou bem, a gente vai recortar deixando uma pontinha, tá? Tipo que fosse uma folha. Vamos recortar dos dois lados. Vamos bater o ar quente para fazer também um movimento nessa pontinha, né? Vamos dobrar aí um pouquinho para baixo, para dar um movimento aí nessa peça. Depois de pronto, nós vamos passar a cola instantânea no nozinho e vamos colar ali onde a gente começou a emenda ali, né? Onde que ficou a emenda ali no cinto dela, tá? Aí é só você ir passando a cola ali com o palito, tá? Coloca um pouquinho de cola, não vai jogando com a cola mesmo para não estragar o seu trabalho, tá? Vai colando com o palito. E aí é só você colar bem ali para ficar bem coladinho. Eu passo um pouquinho de cola também nas pontinhas aí, mas bem pouquinho, tá? Para não perder o movimento. E colo ali também na sainha dela. Com o giz pastel oleoso marrom, agora a gente vai fazer o sombreamento dessa sainha, tá? Passo ali na parte de baixo do cinto. É só você ir passando com o pincel ali, ó, na parte de baixo do cintinho para dar tipo que fosse a sombra, tá? Não tem segredo, é só ir passando ali com o pincel que já vai fazendo esse sombreamento. Vou utilizar agora o giz pastel oleoso vermelho pra gente fazer o sombreado na faixa dela, tá? E aí é só ir fazendo sombreado onde as partes estão fundas, tá? Que é onde tem sombra. Então, aonde tá mais fundo no EVA, tá? Você passa o giz pastel oleoso vermelho. Eu fiz isso em toda a volta, tá vendo? Inclusive no lacinho ali da frente, onde as partes são mais fundas, a gente passa o giz pastel oleoso vermelho. Com a lixinha, eu fui lixando ali algumas partes, tá? As partes que estão mais altas da faixinha dela, só para levantar uns pelinhos, mas essa parte é opcional, tá? Só para dar um detalhezinho a mais ali na faixinha dela. E agora, com o giz pastel oleoso branco, a gente vai passar ali para fazer a luz, tá? Então, a gente vai passar onde as partes mais altas, tá? Então, onde é mais alta, a gente passa o giz pastel oleoso branco, que é onde bate luz na peça, tá bom? Agora, eu vou recortar essas partes aí da juta, tá? Vou recortar ali, deixando mais ou menos um dedinho da sainha dela, só pra ficar essas pontinhas aparecendo, tá? Por isso que eu cortei ele um pouquinho maior, para depois a gente recortar para ficar bem certinho. Recortei, agora a gente vai fazer os detalhes que ela tem ali na faixa dela, tá? Eu tô utilizando a tinta PVA preta, pra gente fazer ali os tracinhos que ela tem na faixa dela.
Não é difícil, tá bom? É só uns tracinhos mesmo que ela tem ali. Você vai dando um espacinho e vai fazendo ali os tracinhos, tá? Utiliza ali um pincel bem fininho e vai fazendo esses detalhes. Se você tiver com dúvida do desenho, é só você imprimir a imagem dela, da Moana, tá? Em um tamanho maior, que você vai ver todos os desenhos, todos os detalhes que ela tem na roupinha dela. Com giz pastel oleoso vermelho, eu estou fazendo sombreado também na blusinha dela ali na parte de baixo, tá? Só ir passando com o pincel e também na parte de cima e ali nos seios da bonequinha para dar uma profundidade, tá? Eu comprei uma faixazinha, essa faixa a gente compra em armarinho, tá? Eu peguei a faixa branca que você encontrar no armarinho ali, que não seja muito larga, tá? Você pode estar comprando, para fazer o detalhezinho ali na blusinha dela. Eu não sei o nome dessa faixa, eu só cheguei lá e falei que eu queria uma faixazinha branca, e aí a moça me mostrou essa daí e eu peguei essa daí mesmo. Vamos agora, antes de colar a faixinha, fazer o detalhe que ela tem ali na blusinha dela, tá? Ela tem umas linhas ali na blusinha dela. Então, com a tinta PVA preta, nós vamos ali desenhar em volta de toda a blusinha dela, tá? Do mesmo jeito que a gente fez as outras partes. Fiz ali todo o desenho que ela tem na parte de baixo da blusinha, tá? É do mesmo jeito da parte do cinto dela, o desenho, tá? E agora eu vou passar a carretilha em volta ali da blusinha dela na parte de cima. Essa parte é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa passar. E fiz ali a linha que ela tem na parte de cima da blusinha. E vamos fazer os desenhos também que ela tem ali na parte de cima da blusinha dela. Como eu disse, se você não estiver conseguindo ver aí os desenhos que ela tem, né? Você pode imprimir a Moana em tamanho grande, né? Um desenho dela, que aí fica mais fácil para vocês estarem vendo o desenho com detalhe aí da roupinha dela para vocês estarem reproduzindo, tá bom? Mas é bem facilzinho de fazer, não tem nenhuma dificuldade. Também não precisa ficar bem certinho, porque você tá desenhando à mão, né? É uma peça desenhada à mão. Então, é só você olhar aí bem certinho como é o desenho da roupinha dela e fazendo, reproduzindo aí na peça. E ficou desse jeito, tá vendo? Tudo bem desenhadinho. Agora, nós vamos colar ali a faixinha branca, né? Que a gente comprou no armarinho ali na blusinha dela. É só ir passando cola. Eu tô colando com cola instantânea mesmo, tá? Não precisa colar toda a faixa, não. Você vai dando só uns pinguinhos de cola em alguns lugares e vai colando. Quando chegar na parte de trás, você passa a cola ali e cola, tá? Recorta o excesso, se tiver algum fiozinho sobrando. E aí é só colar e cortar esse excesso que sobrou ali da fita branca. E o corpinho da nossa Moana está pronto. E esse foi o primeiro vídeo da nossa Moana, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês nas próximas aulas para a gente estar aí finalizando a nossa Moana, tá bom? Um super beijo, que Deus abençoe, guarde e proteja a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!